Modernidade é um desses conceitos que são simples, mas que também carregam implicações complexas que vão além das suas definições. Na sua forma mais simples, modernidade é um período histórico que apresenta particularidades eurocentradas. Renascimento, grandes navegações, iluminismo, esses são alguns dos fenômenos desse período histórico. Num sentido mais amplo, modernidade é também uma transformação nos hábitos, nas normas socioculturais e nas visões de mundo que surgem a partir desses fenômenos que marcam o período moderno. Então, do ponto de vista contextual, a modernidade funciona como um atalho para se definir o período de nascimento e de construção de uma hegemonia global europeia, já que todos esses fenômenos e transformações são entendidos a partir da experiência europeia no mundo. Contudo, como nos lembra Walter Mignolo, a ideia de modernidade traz também uma carga mais perniciosa: a subalternização colonial de certos espaços, a escravização, a racialização e a imposição ideológica e material de valores europeus. Em outras palavras, modernidade funciona para os estudos pós-coloniais e decoloniais como um reflexo tirânico da modelagem do mundo ao gosto europeu. Se a gente junta todas essas informações em uma análise crítica, a gente pode perceber que todos os aspectos dessa compreensão de modernidade nascem justamente quando a Europa entra em contato direto com o resto do mundo. Descobrir que o mundo não foi feito à sua imagem e semelhança faz com que a Europa passe por um trauma identitário animado justamente por essa alteridade. Para simplificar essa ideia, a gente pode pensar que o nascimento do mundo moderno se dá quando a Europa fica de frente para o outro. E esse outro, como nos lembra Edward Said, é quase que um sinônimo para Oriente. Já esse Oriente, de maneira geral, ele indica os espaços do Islã, mas de maneira mais difusa, indica também a África, a Índia e a China. As sociedades muçulmanas, elas eram vizinhas familiares da Europa, mas Índia e especialmente China e Japão traziam realidades muito mais afastadas e desconhecidas. Então, se o orientalismo do qual fala Said nos ajuda a entender o papel do leste muçulmano na construção do discurso moderno, qual é o papel da China e do Japão no entendimento dos fenômenos da modernidade? Eu sou o professor Otávio e hoje a gente vai falar sobre os significados de modernidade na China e no Japão como forma de entender melhor a história global do leste asiático. Antes de falar sobre o leste asiático, a gente precisa fazer uma exploração das implicações mais subjetivas do conceito de moderno. Moderno, de maneira geral, significa o agora. Ou seja, é um posicionamento temporal que, pelo seu presentismo, se associa a uma ideia de futuro constante. Em outras palavras, moderno implica em vanguarda, e uma experiência no tempo e no mundo que se abre para o futuro e que se afasta do passado. É por isso que a historiografia decidiu adotar a separação entre Idade Média e Idade Moderna. Porque enquanto a primeira olhava para a tradição, a segunda olhava para o futuro, para os, entre aspas, descobrimentos, para a formação dos impérios ultramarinos, da intelectualidade. Ou seja, sob o manto de Idade Moderna, existe uma proposta historiográfica de vanguarda da Europa diante de um mundo enraizado nas tradições. Desse senso de vanguarda narcisista surgem alguns termos tributários, como modernismo, para indicar movimentos estéticos que quebram com os padrões tradicionais, modernização, para falar de modos de produção que sejam mais eficientes que os modos considerados tradicionais, e modernidade, para indicar esse conjunto de pensamentos e visões de mundo que se pretendam modernos, ou seja, não tradicionais. Só que para que uma cultura seja considerada de vanguarda, outras culturas, para criar contraste, precisam ser consideradas tradicionais ou mesmo atrasadas. Essa é uma explicação simples para entender um pouco do orientalismo. Se o Ocidente é de vanguarda, o outro precisa ser tradicional, congelado, paralisado no avanço do tempo. É por isso
pela necessidade de contraste para que o moderno ganhe sentido, que a gente pode pensar que a era moderna começa quando a Europa descobre o resto do mundo. Só que esse descobrimento, ao contrário do que dizem as fontes ocidentais ou a nossa educação tradicional, não foi um movimento de triunfo aventureiro. Foi um movimento de trauma existencial. Porque o mundo que a Europa descobre, ele já existia e ele já era maior do que ela. Quando os primeiros europeus chegam à China ou ao Japão, por exemplo, eles não estão colocando essas sociedades no mapa. Eles estão se colocando em um mapa que já existia. E esse choque com a própria pequenez é um motor para que a ideia de modernidade surja como uma forma de distinção que supre esse trauma existencial. Só que para que a ideia de, entre aspas, eu sou mais vanguardista do que você se sustente, ela precisa de uma base material, claro. E essa base material vem na forma da escravização, do tráfico de pessoas, da exploração e da tomada violenta de rotas comerciais, da exploração de recursos naturais e da colonização do continente americano. É nesse movimento de busca por distinção material que a Europa entra em contato mais direto com sociedades indianas, do Sudeste Asiático, com a China e com o Japão. Então, tendo definido alguns dos sentidos e das implicações da modernidade, e pensando também nesse contato direto com o Oriente, a gente pode definir dois momentos e dois significados para a modernidade em relação à China e ao Japão. O primeiro momento a gente pode chamar de reconhecimento, cujo significado é o de resistência e fechamento, e ele marca a recusa da China e do Japão em participar diretamente desse mundo que a modernidade europeia começa a criar no século XVI. O segundo momento a gente pode chamar de adoção, e o significado dele é justamente a adoção das técnicas coloniais imperialistas, em especial por parte do Japão nos séculos XIX e XX. Para entender o primeiro momento, a gente tem que relembrar a história do contato entre o Ocidente europeu e o Leste Asiático. Os contatos entre a cristandade ocidental e a China têm uma longa e complicada história. Na antiguidade, tanto China quanto sociedades mais ocidentais tinham um conhecimento mútuo, mas insípido, da existência uma das outras. Nesse período, as trocas comerciais elas eram indiretas e mediadas por diferentes grupos, como os persas. Ao longo do tempo, embaixadas esporádicas são trocadas entre China e Constantinopla, mas é no período de governo mongol da dinastia Yuan que europeus passam a ter contato mais intenso e direto com a China. Isso é algo que é possibilitado pelas facilidades de viagem da chamada Pax Mongólica. Contudo, esse não é um contato de reconhecimento. Ele não é mediado por instituições ou por movimentos estruturais. Esse tipo de contato, isso é, de reconhecimento necessário para a gente pensar a modernidade, vem somente a partir do século XVI, com missões jesuíticas e o estabelecimento de entrepostos europeus, como Macau. Para a China, esse tipo de contato era mais uma forma de diplomacia com mais um jogador global, e os Ming usaram essa troca cultural de forma que era conveniente. Já para os europeus, esse tipo de contato ele era uma oportunidade de expansão e busca por hegemonia. E os relatos dos jesuítas e de outros viajantes corriam a Europa com bastante interesse. A China era vista como um antiquíssimo império tradicional, e logo esses relatos começavam a se transformar em imagens orientalistas. Processo semelhante ocorre no Japão. Os contatos com o Ocidente se iniciam no século XVI, quando os exploradores portugueses chegam ao arquipélago e se inicia uma relação comercial que a historiografia chama de Nanban Boeki, o comércio com os bárbaros do sul. Contudo, o Japão recebe a presença europeia de forma mais cética do que os chineses. E depois de 100 anos de contato, o shogun Tokugawa Iemitsu inicia um processo de fechamento diplomático que ficou conhecido como Sakoku, que duraria até o século XIX. Durante o Sakoku, o contato japonês era limitado ao comércio com a China, com os holandeses e com a Coreia através de Nagasaki. A gente pode concluir algumas coisas sobre esse período de contato de reconhecimento.
Do lado europeu, a gente percebe aquele movimento material e ideológico que serviria para construir a distinção necessária para o entendimento de modernidade. Os relatos que surgem a partir do século XVI criam um leste asiático orientalizado, tradicional, exótico, que possui aspectos positivos, chamativos e admiráveis, mas que em última medida está congelado em costumes que são questionáveis e em práticas políticas antiquadas. Em termos materiais, os europeus buscam o estabelecimento de tratados comerciais desiguais, indicando assim a ambição pelo controle das veteranas rotas de comércio da Ásia. Em outras palavras, a abordagem europeia no leste asiático busca seguir os mesmos moldes de contato desigual que foram aplicados nas costas africanas. Já do lado chinês e japonês, o contato com a Europa foi usado para garantir vantagens políticas variadas. A China pôde aproveitar o influxo de textos científicos e matemáticos, enquanto o Japão usou as armas adquiridas nesse comércio para lidar com os conflitos do período Sengoku. Assim, haviam condições políticas e materiais para que China e Japão também ditassem o ritmo desses contatos. Isso fica evidente com o Sakoku, o fechamento do Japão, ou com as guerras sino-holandesas do século XVII, quando a China derrotou repetidas vezes forças da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Por isso, o contato de reconhecimento também é um movimento de protagonismo asiático. Ele indica a recusa asiática de se filiar ao movimento europeu, mas também indica, junto com a África e com as Américas, o fornecimento de imagens que alimentariam no discurso europeu a noção de alteridade e modernidade. Ou seja, China e Japão entram para o pensamento europeu como exemplos antimodernos. Para entender o segundo momento da modernidade ocidental em relação à China e ao Japão, a gente dá um salto até o século XIX e ao século XX. Na metade do século XIX, China e Japão passavam por momentos semelhantes. Enquanto a China enfrentava a pressão comercial anglo-francesa nas guerras do ópio, o comodoro americano Matthew Perry forçava o Japão a assinar o Tratado de Kanagawa, sob a ameaça de uma diplomacia canhoneira. Esse tratado encerrava o fechamento japonês e colocava aquele império em um acordo comercial com os Estados Unidos. Então, do século XIX para o século XX, as políticas de resistência ao Ocidente, que marcaram aquele período de reconhecimento, não puderam ser sustentadas, e a modernidade, na forma de imperialismo e capitalismo, se estende sobre a China e o Japão. Os resultados desse processo seriam mistos. Na China, haveria um constante enfraquecimento imperial até que a Revolução Republicana ia colocar um fim à dinastia Qin. No Japão, o shogunato ia chegar ao fim poucos anos depois do Tratado de Kanagawa, e a nova era imperial, a Era Meiji, faria do Japão um império colonial que na primeira metade do século XX passaria a explorar colonialmente o leste asiático continental. O que esses eventos do século XIX e que se estendem pelo século XX significam? Significam que, por uma pressão global do capitalismo imperialista, cujo centro era a Europa e os Estados Unidos, o leste asiático precisou entrar no jogo da modernidade com regras ocidentais. O Japão, inclusive, ele adota essas mesmas regras para colocar em prática a sua própria colonização da Ásia, com direito a genocídios e limpezas étnicas. Essa forçosa entrada no jogo da modernidade é chamada pela historiografia especializada de modernidade colonial. Modernidade colonial, então, significa a experiência histórica da modernidade através da sujeição colonial. Seja essa sujeição uma força de ocupação e efetiva colonização, ou uma hegemonia exercida pelo Ocidente de forma material, mas também de forma simbólica, retórica e ideológica. Ou seja, é a modernização que vem acompanhada de sujeição. É a participação desigual no jogo da modernidade capitalista. Na China, essa experiência colonial significou ser colocada por décadas na periferia do capitalismo, algo que por muito tempo foi sanitariamente chamado de terceiro mundo.
No Japão pré-Segunda Guerra, houve a tentativa de imitar os processos coloniais e de imperialismo do Ocidente, e no pós-guerra significou a sujeição política e cultural aos Estados Unidos. Por conta de todas essas questões, eu chamei essa segunda fase da relação entre Ásia e modernidade de adoção. Porque esse é um momento em que uma modernidade colonial ou é imposta através do capitalismo ou é adotada como exercício de imperialismo. O que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, a gente retorna ao debate sobre o significado de moderno e conclui que modernidade se torna uma condição compartilhada globalmente e que desde a sua concepção, essa condição anda de mãos dadas com a dispersão desigual do capitalismo. Essa dispersão desigual, junto da genética eurocêntrica que marca essa condição, fazem com que a modernidade seja experimentada com diferenças significantes em diferentes lugares do mundo, em especial naqueles lugares que são considerados atrasados. Esses lugares se tornam a periferia, se tornam sujeitos que necessitam de desenvolvimento, e isso cria discursos de sujeição, que é algo que compõe uma modernidade colonial. Então, falar da participação da China e do Japão nessa modernidade significa falar do momento em que esses impérios passam a ser materialmente e ideologicamente afetados pela condição da modernidade colonial. Primeiro, eles atuam como oposição no reconhecimento de si que a Europa opera no século XVI. Depois, eles atuam como espaços de adoção e imitação, quando o capitalismo ocidental inclui o leste asiático na sua área de influência. Então, quando a gente pensa na história da China e do Japão, a gente precisa ter cuidado para não cair nas armadilhas dos discursos que saem da condição de modernidade. Fazendo essa compreensão crítica do que significa a modernidade, a gente passa a entender que a Ásia pré-moderna não é marcada pelo atraso ou pela tradição congelada, mas sim pela recusa em participar dessa condição global iniciada pelo trauma do reconhecimento europeu do mundo e pela consequente disseminação desigual do capitalismo. Ou seja, ser moderno ou pré-moderno não é só uma condição material, mas é também uma condição discursiva. Esse debate foi centrado na relação entre China, Japão e modernidade, entendendo que modernidade é uma condição existencial que nasce com a Europa, mas que se torna global a partir do capitalismo. E por isso a gente pode ver dois momentos em que o leste asiático se relaciona com essa ideia. Primeiro, no século XVI, funcionando como contraste do moderno, e depois, nos séculos XIX e XX, funcionando como sujeito colonial do capitalismo, no caso da China, e como emulador do imperialismo regional, no caso do Japão. Dois conceitos fundamentais para essa discussão são, obviamente, modernidade e também pré-modernidade. Um conceito que não significa atraso, mas que indica uma tentativa de existência, seja ela cronológica ou ideológica, fora da condição global da modernidade. A bibliografia de apoio está aí na tela e também vai estar disponível no Padlet da nossa disciplina. Muito obrigado e bons estudos!